nessa festa, que é a festa da diversidade lá em São Paulo. Mas volta para mim aqui, DJ, porque a gente tem que pensar no seguinte também. Como é que a comunidade LGBTQIAP+, consegue colocar 4 milhões de pessoas na Avenida Paulista e não consegue eleger um representante no Senado, não consegue eleger representantes na Câmara Federal? Como é que não consegue eleger um vereador na sua cidade? Como é que não consegue eleger um prefeito, um governador, um representante da categoria? Como é que a gente não consegue se organizar em torno disso? Consegue se organizar e colocar 4 milhões de pessoas num evento, numa festa, num domingo, e não consegue eleger um deputado, um senador que nos represente? Eu não entendo, eu não consigo entender. A mesma coisa as mulheres, os negros. As mulheres são maioria da população e as mulheres são maioria dos eleitores. E hoje a gente tem 17% de mulheres no Congresso, tanto na Câmara quanto no Senado. 17% de mulheres na Câmara e no Senado. Quando a gente vai ver os pretos, é pior ainda. O índice é menor ainda. Nos espaços de poder, nas assembleias legislativas, nas câmaras de vereadores, na Câmara Federal, no Senado. LGBTQIA+, exatamente igual. Por que tanta dificuldade de elegermos representantes que de fato representem o país que a gente vive? Um país pobre, um país de maioria de mulheres, um país que coloca 4 milhões de pessoas numa parada LGBTQIA+, um país de maioria pretos e mestiços. E por que a gente não se vê representado nos espaços de poder? Eu estive em Brasília, tem 1 mês e pouco, 2 meses. Eu fiquei chocado de ver pessoalmente, a primeira vez que eu estive em Brasília, no Distrito Federal, eu fiquei chocado de ver com os meus olhos, pessoalmente, o que eu já via na televisão. Eu entrei no plenário da Câmara dos Deputados, parece o clube do Bolinha, homens de meia idade, já para idosos, né, heterossexuais, ricos, herdeiros, cisgênero. É o clube do Bolinha. Você não vê a diversidade do nosso país dentro do espaço do poder, do maior espaço do poder do país, que é a Câmara dos Deputados e o Senado Federal, o Congresso Nacional. Você não vê a diversidade. Aí eu me pergunto por que a gente não consegue se organizar em torno de uma pauta tão importante, né? As pessoas LGBTQIAP+, morrem a todo momento por serem quem são. A gente tem que se organizar para eleger pessoas que pensem em políticas públicas, favoráveis a nós. Mas não, a gente elege um homem branco, cisgênero, heterossexual, rico, herdeiro, que vai cuidar dos interesses de quem? De outros homens, héteros, cis, herdeiros, sabe? Temos que parar para pensar quem é que a gente está elegendo. Quem é que a gente está elegendo? Isso muda o país. O nosso voto pode mudar o país, a nossa realidade, né? Mas primeiro a gente tem que aprender a votar. Eu acho maravilhoso colocar 4 milhões, bota as imagens aí, pode dividir comigo. Eu acho maravilhoso colocar 4 milhões de pessoas na Avenida Paulista em pleno domingo. Mas mais maravilhoso ainda são 4 milhões de pessoas que têm consciência, têm consciência da luta que deveriam estar lutando. Que têm consciência de que a luta não é só a representatividade numa festa, mas é a representatividade nas eleições, no voto. É a representatividade nos movimentos a favor da população LGBTQIA+, contra a morte de pessoas trans. É tudo isso, não é só festa, é também festa. Mas não é só celebração, tem muita coisa ainda para a gente lutar. E infelizmente eu vejo que a organização ela é seletiva, né? As pessoas se organizam para uma festa e não conseguem se organizar para eleger legitimamente um representante que consiga dar voz e vez a determinado nicho da população. Infelizmente ainda é assim. Mas vamos para frente. Aí foi em São Paulo, hein?
Aqui em setembro, a parada daqui é em setembro. Né? Geralmente, tradicionalmente, no mês de setembro, organizada pelo GGB, Grupo Gay da Bahia, e a gente faz a cobertura todos os anos, aqui no site bnews.com.br. Emily Gifone. Vamos nessa, Rafa. Vamos seguindo aqui com as nossas notícias, né, de hoje.